Muita gente acha que o advogado criminalista já sai passando preço assim que algum cliente, algum familiar procura o advogado para contratar seus serviços para uma defesa criminal. Não é bem assim. E ao longo desse meu tempo de advocacia, eu mudei muito a minha forma de atuar, principalmente nesse momento que o cliente chega ou o familiar chega procurando para acompanharmos algum processo criminal, realizarmos alguma defesa em processo criminal. Normalmente, como é que funciona o passo a passo agora aqui no escritório? Eu não gosto mais, salvo exceções, óbvio, mas se há um processo em andamento, antes de falar com o cliente, eu prefiro olhar o processo. Por quê? Porque eu aprendi até, salvo engano, foi com o Dr. Kleber Lopes, não lembro quem estava falando nesse podcast, que a primeira análise do processo tem que ser com um olhar de julgador, olhar do juiz. É difícil, mas a gente tem que trabalhar muito isso. Por quê? Eu estava tendo problemas quanto a isso. Quando eu olhava o processo, principalmente olhava depois de conversar com o cliente ou com o familiar, eu olhava muito o processo com um olhar já defensivo. E isso me cegava de algumas perspectivas diferentes. E eu acredito, e eu agora compactuo com essa tese, que a gente tem que tentar olhar o processo, pelo menos na primeira análise, de uma forma mais isenta possível, sem nenhum tipo de tendencialismo, sem pender para nenhum lado. Eu acredito que uma análise, como se fôssemos o juiz daquele processo, é a mais correta, é a que nos dá uma visão mais 360 do real cenário. Você analisar um processo, depois de ter ouvido toda os problemas, todos os desabafos da família ou do cliente, acaba dificultando muito a sua análise de forma isenta para o que de fato é a realidade do processo, para o que de fato pode ser a visão do juiz, para o que de fato pode ser a visão do promotor. Então, primeiro eu gosto de olhar o processo, fazer toda a análise de todos os possíveis pontos, a atual situação do processo, tá para resposta à acusação, é um processo que já está com a audiência de instrução marcada, já teve audiência, o advogado saiu, precisa fazer as alegações finais, é só para parte de recurso, é um processo, é uma situação que ainda está na fase de investigação, prisão em flagrante, enfim. Analise o processo, em que fase ele está, qual é o grau de urgência que temos nesse processo, qual a exclusividade vai precisar da gente. O processo vai precisar que eu esteja monitorando, acompanhando a todo momento? Ou não? Um processo que tramita de forma mais tranquila, não tem ninguém preso, é um processo que anda a passos lentos. Tudo isso influencia, porque a gente precifica os nossos honorários na complexidade, no, 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 na urgência que aquela demanda precisa da nossa intervenção, se está preso, se está solto, se tem possibilidade de ser preso ou não, se tem bens apreendidos, enfim. Depois de toda essa análise, é que a gente senta com o cliente, seja o réu, o investigado, ou seus familiares, ou a vítima, senta e apresenta ali a nossa proposta de honorários e a projeção mais ou menos de toda a nossa linha defensiva. Tira dúvidas, tem testemunhas, tem eventuais documentos, o que é que precisa trabalhar, se precisa fazer algum tipo de investigação defensiva, ir atrás de provas, é, contestar algum laudo, algum parecer técnico, enfim. E aí apresenta os honorários. A exceção, eu não gosto de adotar isso como regra, a exceção de um processo muito grande, pegamos um essa semana, que só de páginas já conta com quase 7.000. Então, você analisar um processo de 7.000 páginas, tem interceptações telefônicas que precisam ser avaliadas e tudo. Então, em casos excepcionais, principalmente em grandes operações, às vezes é necessário você cobrar a consultoria. Mas eu não gosto, via de regra, de cobrar consultoria de processo. Eu prefiro analisar o processo, mesmo que não vá pegar o cliente. Eu gosto de analisar o processo todo, estudar aquele processo, para depois passar uma proposta de honorários já para atuação. Mas, em processos de grande complexidade,
processo muito grande, às vezes é necessário cobrar uma consultoria, até porque você não sabe se vai ser contratado ou não, e precisa dedicar muito tempo para estudar e analisar aquele processo. Então faz sentido cobrar honorários ali para análise, e aí você faz um parecer jurídico ou uma opinião legal, faz um relatório de todo o processo, senta com o cliente, explica todo o relatório, todos os pontos principais, os pontos sensíveis, todas as possibilidades, o gerenciamento de risco por completo, e após ali você passa o valor dos honorários para atuação de fato. E aí você pode até combinar, que é o que a gente faz aqui, de fechando o contrato ali para os serviços jurídicos, para a defesa de fato, o valor que foi pago para análise do processo, para consultoria inicial, vai ser abatido do valor dos honorários que ficou para atuação na defesa. É como se fosse uma forma de antecipar um valor, mas se não fechar com a gente, achou os honorários caros, alguma questão ou outra, aí a consultoria foi paga. Isso é uma forma assim que eu acho mais fácil de se ajustar e poder ter uma melhor análise do processo. Eu não gosto de pegar processos cegas sem saber inteiramente de que se trata, qual é a real situação, até para não sermos injustos. Imagina a gente cobrar honorários imaginando um processo muito longo, desgastante e tudo mais, e quando você vai olhar, o processo já está prescrito. Não que uma defesa de um processo prescrito não deva ser bem paga, porque até para analisar uma situação de prescrição é necessário um conhecimento técnico. Mas, para não ser injusto com nenhum dos lados, cobrar, aspas, pouco por um serviço muito extenso ou cobrar um valor significativo por um serviço mais curto, então eu acredito que o melhor caminho seja esse, e aí a gente vai ponderando caso a caso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É mais ou menos assim que eu venho fazendo aqui no escritório. Forte abraço.